Thiago Carneiro, professor de matemática de novo. Gente, hoje eu venho trazer 6 questões resolvidas do Enem, comentadas, né? Questões tranquilas, né? Estamos chegando já ao final da prova do Enem e vamos resolver outro tipo de prova do Enem, né? Que essa prova que a gente está resolvendo é a prova da PPL. E quando acabar essas provas, vamos resolver a prova regular do Enem. Então, gente, se inscreva no canal, deixe nos comentários toda dúvida e sugestão, compartilhe, ative o sininho das notificações, né? E se inscreva nos comentários também o que você achou da aula. Isso é muito importante, sua opinião, certo, gente? Então, um forte abraço para você, gente, e vamos para a aula. Fala, galera, Thiago Carneiro, certo? Aqui, eu prometi toda semana a gente vir com questões do Enem, certo? Enem 2019, prova amarela, Enem PPL, né? E vamos resolver as questões do questão 160 à questão 165, certo, gente? Então, são questões simples, vamos resolver, né? Questões mais de raciocínio lógico, ter um conhecimento, né, na teoria de matemática, dos assuntos de matemática. E aqueles que não conseguiram assistir ainda meus vídeos anteriores, né, tem as questões, desde as questões iniciais, né, de matemática do Enem 2019, até as questões que eu vou apresentar hoje, né, mais 6 questões. E, gente, eu recomendo vocês assistir o vídeo anterior, das questões anteriores, que eu apliquei né, nos exercícios do Enem, as 5 dicas que eu falei de como você resolver qualquer questão de matemática, né? Eu apliquei no Enem, eu resolvi, eu vou deixar nos cards, eu vou resolver, essas questões vocês vão observar como ela é resolvida, né? Com as 5 dicas que eu apresentei. Então vamos pela questão 160, vamos aqui falar justamente que é a questão que envolve geometria plana, já é um assunto de geometria plana e uma questão tranquila, também que envolve também razão, né? O assunto de razão. Então, são dois assuntos de matemática aqui, que você vai ter que realmente ter a noção da área de um triângulo, né? Tem que saber qual é a área do triângulo e saber o que é razão, né? Que a razão é o quociente entre o quociente entre dois valores, né? Entre dois valores que você justamente é um tipo de comparação. A razão você vai comparar um valor com outro, né? Que é o que esse quociente ele vai dar justamente, é o chamado de ganho ou perda, né? Isso aí vai depender da minha referência, certo? Então, gente, olha só, as questões vamos resolver o seguinte, ó. No trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC. E os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em 3 partes iguais. Pelos pontos B, M, C, P e Q são traçados segmentos de reta, né, determinando 5 triângulos internos ao trapézio, conforme a figura. A razão entre BC, o segmento, e AD, que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura é... Bom, gente, nós vamos estabelecer o seguinte: toda questão que você for resolver, primeiro anote as questões, né, os dados das questões, e aí você tem uma forma mais ampla de analisar a questão. Ele me diz o seguinte: eu tenho isso aqui, ó, essa figura aqui é um trapézio, certo, gente? Ele é um trapézio, certo? Então, esse trapézio aqui, gente, é o seguinte: ele está dividido em 5 triângulos. E esse triângulo aqui está ligando um ponto a outro, ó, que forma, ou seja, eu ligando um ponto a outro, forma um segmento. Só que ele me diz o seguinte, que M aqui é o ponto médio, o M é o ponto médio de BC, né? Para quem não sabe, a representação de um segmento de reta, ele é justamente o quê? Vou representar assim, ó, BC, certo? Com uma barra aqui. Isso aqui é a representação de segmento de reta. Então, ele diz o seguinte, que as áreas desses triângulos contidos aqui são iguais. Então, se eu tenho áreas iguais aqui nesses triângulos aqui, né?
Então, a gente já tem um dado aqui positivo. E eu digo que aqui está no ponto médio, certo? E eu tenho 5 triângulos contidos dentro, ou seja, está dentro do trapézio. Eu vou chamar aqui, ó, vou numerar esse triângulo. Triângulo 1, certo? Vamos botar o triângulo 2, vamos numerar assim, ó. Triângulo 3, né? Eu tenho aqui o triângulo 4 e o triângulo 5. Tenho 5 triângulos, então, dentro do meu trapézio, certo? Sabe que a área do triângulo, que eu vou dizer que a área do triângulo aqui, ela é base vezes altura. Só que, gente, vai base vezes altura sobre 2, né? Eu tenho aqui a base vezes altura. Isso aqui é a área do triângulo, né? Sobre 2 é a área do triângulo aqui. Que eu tenho a altura do triângulo é esse pontilhado aqui, ó. É outro segmento, certo? Que vai cortar o ponto médio de AP. Então, aqui eu tenho a altura do triângulo. Vão ter a mesma... Se tem todos os triângulos são iguais, eu vou ter a minha área, vai ter a mesma medida, né? Então, mas na verdade, isso aqui a gente não vai usar. Não vamos utilizar a área, porque ele quer a razão entre os segmentos. Então, é o seguinte, ó. Se eu tenho triângulos iguais, eu vou ter bases também iguais. Então, eu vou dizer que a base do triângulo AP é igual a A. Eu não sei quem é o valor de A. Aqui também vai ser A, certo? E aqui também vai ser A, certo, gente? Então, ó, as bases do triângulo que eu tenho A, né, as bases tudo com medida A, certo? A medida do segmento AP, PQ e QD é medida A. Como temos triângulos iguais, a gente vai agora observar o triângulo 4 e o 5. A base também vai ser igual a essa base aqui, porque diz que os triângulos são iguais. Então, aqui também é A, certo? E aqui é A. Então, ele quer a razão entre BC e AD. Qual é a razão entre BC e AD? A razão entre BC e AD vai ser o seguinte. Vai ser BC, certo, gente? Sobre, a razão é isso aqui, sobre AD. Certo? Sobre AD. Então, ele quer o seguinte. Qual é a medida de BC? BC é A mais A, vai dar quanto? 2A, não é isso? Eu tenho 2A. Certo? E quem é a medida de AD? AD é isso aqui, ó. AD é quanto AD? Eu tenho A mais A mais A, então vai ser 3A. Certo? A medida de AD. Então, eu tenho que A com A corta. Então, a minha razão aqui, gente, vai ser 2/3. Certo? A minha razão aqui é 2/3. Bom, 2/3. Então, qual é a letra, gente? Ó, a letra B. Então, essa questão foi uma questão muito tranquila, uma questão fácil, que é só você de analisar justamente a figura geométrica e ver que ele tem triângulos, 5 triângulos iguais, e cada triângulo tem a mesma base, né? Se são iguais, vai ter a mesma medida, a base, a altura, vai ter tudo a mesma medida. Então, gente, é uma questão tranquila, né? Uma questão que é impossível você errar, né? Então, a questão é a letra B, né? Então, vamos para a segunda questão, gente. Bom, eu tenho uma questão aqui. Essa questão aqui é uma questão também tranquila, certo? Mas tem de uma análise maior. Então, lá, em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados, né? Eu tenho o seguinte, ó, que no ano de eu tenho aqui uma tabela em que eu tenho uma relação ano e número de médicos, como está dizendo aqui. Aqui é o ano, aqui é o número de médicos. Cada ano eu vou ter um número de médicos, né? Então, em 1980 eu tinha 137 médicos. Em 1985 eu tenho 162 médicos. Em 1995, 212. Em 2010, 287. Agora vamos ver para a questão. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão ao longo prazo do número de médicos desse município, seguindo o comportamento de crescimento linear no período observado no quadro. Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040? Ó, para você ver, 2040 ele não está aqui. Só que no dado, como eu te falei, você tem que observar o texto e ver o que o texto pede. Ó, ele está dizendo que o crescimento do médico, da quantidade de médicos, é linear. Então, se o crescimento é linear, gente, eu tenho uma reta, né? Então, o crescimento linear aqui, ó,
O crescimento linear, eu tenho um plano cartesiano aqui, que eu tenho x, e eu tenho aqui y, né? Então, meu crescimento linear vai ser mais ou menos aqui. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um crescimento linear aqui. É uma reta, que é o crescimento do número de médicos. E esse x aqui vai ser o quê? Vai ser a quantidade de médicos, né? Que eu vou chamar de M, e a quantidade de o quê? E o ano, né? O tempo, né? Eu vou consertar aqui, vou tirar x só para poder a gente, né? Dar nome, né? Dar nome aos bois. Então aqui vai ser o meu tempo. Meu tempo é dado em quê? Em ano. Ó, vai ser dado em ano. É o meu tempo, certo? E aqui a quantidade de médicos. Então, note, gente, que é o seguinte, que no ano de 1980 eu tinha 137 médicos, no ano de 1985, 162, no ano de 1995, 212, 2010, 285. Ele quer saber qual é a previsão do número de médicos em 2040. Se você for observar, a gente vai analisar o seguinte, vamos analisar aqui, ó. Olha, 1980, eu vou chamar aqui, certo? De t igual a zero, certo? Eu vou chamar aqui, 1980, de t igual a zero. Por quê? Porque ele está iniciando em 1980. Então, eu vou chamar de t igual a zero, certo? E a quantidade de médicos aqui foi 137. Então, sempre anote todos os dados, né, da questão, 137. Observando aqui, se o crescimento que ele falou que é de forma linear, então eu vou dizer o seguinte, em t igual a zero, eu vou ter 137 médicos. Então aqui eu vou botar o quê? 137. Então em t igual a zero vai ser 137 médicos. Pronto, já tenho um dado aqui, certo? Aí eu tenho algo seguinte, como eu te falei, coloque os números, verifique o comportamento numérico e depois padronize. Isso é uma das dicas que a gente falou, né? Nas aulas anteriores. Então, 1985, eu vou ter t igual a quanto? Ó, 1985, gente, se eu de 80 para 85, são 5 anos, né? Então, t igual a 5. Eu vou ter qual o médico que ele me falou? Vão ser 162, não é isso? A quantidade de médicos em 1985. Já teve um aumento aí, né? Aí ele me diz o terceiro dado. Ó, em 1995... certo? 1995, eu tenho aqui, né? De 95 para 85 são quantos? São 10 anos, não é isso? Então eu tenho t igual a 10. Qual é o número de médicos que eu tenho? O número de médicos é 212, certo? E em 2010, né, que é o último dado que ele me deu, certo? Eu tenho o quê? T igual a quanto? De 2010 para 95 são 15 anos, né? Então é t igual a 15, certo, gente? T igual a 15. Que quantos médicos eu vou ter? 287. Pronto, eu já tenho deu meus dados aqui, 287 médicos, certo? Bom, gente, em 2040, continuando, né? Eu tenho quanto tempo eu tenho, certo? Quanto tempo eu tenho de 2040 a 1980, certo? Ó, de 2040 a 1980, então eu vou botar aqui 2040, certo? Eu tenho 2040. Então eu tenho t igual a quanto? De 2040 para 1980, eu tenho o quê? 60 anos. Não é isso? T igual a 60. É só você pegar 2040 e diminuir para 1980, eu tenho 60 anos. E ele quer saber justamente qual a quantidade de médicos. Para a gente resolver, a gente viu o comportamento da seguinte forma. O tempo ele vai crescer de 5 em 5 anos, ó, né? Mas eu não tenho aqui especificamente a quantidade de médicos, né? Então, o que a gente vai fazer? Como ele disse que o crescimento é linear, vamos montar a equação da reta. Vamos achar a equação que define essa variação ano médio. Então, primeiramente, a gente já tem aqui, gente, o valor de B, que ele diz que quando t é igual a zero é 137. Então, aqui eu já tenho o valor de B. Então,
a minha função aqui vai ser o quê? A minha função vai ser o número de médicos, M, de T, né? Em função do ano, tempo, quantidade de médicos em função do tempo, M de T vai ser quem? Vai ser o meu A, que eu não sei qual é a inclinação da minha reta, vezes o tempo, certo? Mais, como é linear, 137. Pronto, já tem o valor de B. Então, aqui o dado já me deu. Ou seja, se o meu tempo aqui for zero, quando ele for zero aqui, certo? O número de médicos vai ser quem? 137. Que aqui esse zero ele representa 1980. Certo? Então, como é que a gente vai achar agora? É pegar dois pontos aqui, certo? A gente pega esses dois pontos aqui que são menores, ó, e substitui na equação. Porque isso aqui vai virar o quê? Eu tenho que M de T, M de zero aqui, certo, gente? M de zero vai ser igual a 137. E aqui a gente vai pegar o M de 5, né? M, ou seja, o número de médicos, né? Em função do tempo, que é igual a 162. Então, a gente sabe o seguinte, que por dois pontos passa a única reta, a gente vai agora achar a equação dessa reta aqui, que define essa variação, o número de médicos ano. Certo? Então, é o seguinte, quem é M de zero? Eu tenho que M de zero aqui, certo? M de zero. Eu vou substituir o zero em T, né? Vai ser A vezes zero mais 137, que vai ser 137. Aí, então, eu não precisava fazer isso, mas eu vou fazer para poder se tornar uma forma mais didática, né, gente? E que é M de 5? Ó, M de 5 a gente vai substituir aqui, né? O 5 em T, A vezes 5 mais 137, né? Mais 137, que vai ser igual isso aqui, ó. Quem é M de 5? M de 5 é 162. Então, aqui é 162. Para a gente achar o coeficiente angular, né? Para a gente achar o valor de A, certo? Então, aqui eu tenho 162. Certo, gente? Ele quer saber aqui o quê? Quem é M de 60. É o valor que ele quer saber aqui. Que eu não sei. Vamos achar aqui. Achando a equação, a gente acha aqui esse valor. Então, eu tenho o seguinte, ó. Que A vezes 5 é igual... Então, vai fazer o quê? 5A. Você vai isolar o 5A. Vai ser igual, né? Que A vezes 5 é 5A. Vai ser igual a 162, ó. 162. 137 positivo passa para o outro lado negativo. Fica menos 137. Certo? Então, aqui vai ser o quê? 162 menos 137 vai dar 25, né, gente? É 25. Então, 5A igual a 25. Certo? Isolando aqui o A para achar o coeficiente angular, vai ser igual a 25 sobre 5, não é isso? 25 sobre 5. 25 dividido por 5 vai dar 5, não é isso, gente? Então, já temos, vamos montar a equação. A equação vai ser isso aqui, ó. Vamos colocar aqui em cima. A equação vai ser M de T, certo? Vai ser igual a coeficiente angular, que é A, né? Então, vai ser 5T, né? Deixa eu botar o T melhor. Vai ser 5T mais 137. Isso aqui é a minha equação, ou seja, da variação da quantidade de médico em função do tempo, que é em anos, não é isso? Então, eu tenho aqui a minha equação já achada, porque ele disse que o crescimento é linear, então o crescimento linear é a equação da reta. Se eu multiplicar por zero aqui, vai dar zero, então vai dar o quê? Justamente como o gráfico falou, né? E aqui que eu tenho que o meu tempo aqui, quando for 5, né? Eu vou ter aqui o quê?
162, não é isso? 162. Então, eu tenho aqui esse tempo. Só que ele quer saber o quê? Em 2040, certo? Qual é a quantidade de médicos? Então, ou seja, em T igual a 60. É só substituir 60 e T aqui. Então, como é que vai fazer? Vai fazer aqui, ó. M de 60, que é o que ele quer saber. Vai ser igual a 5 vezes 60 mais 137. Que isso aqui igual vai ser o quê? 5 vezes 60 vai dar 300. Não é isso, gente? 300. 300 mais 137. Certo? M de 60 vai ser igual a 300 mais 137 vai dar 437. Então, eu tenho aqui 437. 437. Então, achamos a quantidade de médicos em 2040. Então, vai ter 437 médicos. Qual é a letra? A questão é a letra C, não é isso, gente? Marca aqui o gabarito 437. Pronto, a questão é uma questão um pouco mais trabalhosa do que a questão anterior, mas também tranquila, né? É uma questão fácil. Então, é uma questão fácil. Quando eu chegar aqui em T de 60, ó, quando eu chegar aqui em T de 60, eu vou ter então aqui, ó, certo? 437 médicos, certo? Uma questão de função, né? Função do primeiro grau, né? Função afim. Então, gente, é uma questão que você tem que anotar, analisar o comportamento numérico, ver que ele cresce de 5 em 5 e você estabelecer o padrão. O que é o padrão? O padrão é a equação. Você aí viu o olho que ele é o crescimento linear, que a questão me disse que o crescimento linear. Então, a questão já me disse que é uma reta, é uma função, né, afim, é uma reta. Então, gente, tranquila essa questão, né? Uma questão também só um pouco trabalhosa, mas uma questão fácil também de se resolver. Uma questão tranquila, né? Uma questão fácil de se resolver, uma questão tranquila. Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão é uma questão também já envolvendo a parte geométrica, né? Geometria, né, gente? Eu tenho um cilindro aqui, mas vamos analisar e vamos ler a questão para ver. O dono de um salão de festas precisa decorar 5 pilastras verticais cilíndricas idênticas, cujo raio da base mede 10 centímetros, né? O objetivo é revestir integralmente essas pilastras com faixas de menor comprimento possível, certo? O grife, ele quer revestir as faixas, ou seja, a pilastra, em menor comprimento possível, de modo que cada uma dessas 6 faixas de cor preta e 5 faixas de cor branca, conforme ilustrado na figura. Então, ele quer justamente o quê? Forrar essa pilastra com 6 faixas pretas e 5 brancas e ele adquirir essas faixas com o menor comprimento possível. Então, ele justamente já me deu também que o raio da base, né? A base é essa aqui, né? O raio da base do cilindro. Então, a gente olhando, planificando o cilindro, olhando de cima, a gente vai ver o cilindro assim, dessa forma. E ele disse que o raio da base, que é o raio, é 10 centímetros, certo? A gente sempre anotar, né? Sempre anotar todos os dados, né? É dado em centímetros aqui, né? 10 centímetros, certo? Então, é o seguinte, vamos continuar com a questão. Ele orçou as faixas em 5 lojas que as comercializam na largura. Então, as faixas ela vende pela largura e comprimento, né? Então, é o seguinte, a largura vai ser interessante porque a largura vai definir a quantidade de faixas que eu vou botar. Então, eu quero botar 6 faixas pretas e 5 brancas.
Então, ele disse que ele orçou as faixas em 5 lojas que comercializadas na largura e nas cores desejadas. Porém, em todas elas só são vendidas peças inteiras. Os comprimentos e os respectivos preços das peças comercializadas por loja estão apresentados no quadro. Então, vamos lá ver o quadro, né? Então, está apresentado no quadro. O quadro é esse aqui. Bom, eu tenho 5 lojas que comercializam esse tipo de faixa, só que inteira, né? Ele não vai comprar a quantidade de faixas, praticamente uma faixa já sob medida. Ele não vai comprar a faixa sob medida, ele vai comprar justamente a quantidade a mais de faixa, que vai ter sobra, né? Só que ele quer comprar o menor comprimento possível, para ter um mínimo de sobra, ele utilizar essas faixas e sobrar e ter um mínimo de sobra, ou seja, não ter perda, né? Então ele seguiu o seguinte, que o dono, né? O dono do salão de festa decidiu efetuar a compra em uma única loja. Então, ele vai escolher dessas 5 uma loja, optando por aquela em que a compra ficaria mais barata. Então, é o custo menor, né? Ele utilize 3 como valor aproximado para PI. A loja na qual o dono do salão de festa deve comprar as peças necessárias para confeccionar as faixas Então, é o seguinte, vamos redesenhar o cilindro visto de cima. Ele disse que a área da base, o único dado que ele me deu, a área da base é 10 centímetros. Ele me deu lá na questão, certo? Ele disse que a área da base é 10 centímetros. Então é o seguinte, gente, eu não quero calcular aqui quantidade de faixas. Eu quero calcular aqui a metragem da faixa que ele vai ter, ou seja, a metragem da faixa que ele vai ter, que ele vai utilizar, certo? Vai pagar mais barato e vai ter menos perdas, vai ter menos sobra, não vai ter sobra, né? Não vai sobrar tanta faixa assim, ele não vai comprar mais para poder sobrar, né? Ele quer pagar o mais barato. Então, veja bem, gente, se a minha faixa ele vai cobrir todo o meu círculo, que é a minha base, né? Todo o meu círculo, eu quero comprar a metragem certa para cobrir todo o meu círculo, então eu vou fazer o seguinte, ele me disse que a quantidade de faixas pretas, eu tenho 6 pretas e 5 faixas brancas, certo? Para poder eu calcular justamente o comprimento, para poder cobrir a pilastra, vai ser o comprimento do círculo, né? Então, a gente já sabe que o comprimento do círculo vai ser 2π, certo, gente? πr, né? É 2 vezes π vezes o raio, que é justamente o quê? O comprimento, né? O comprimento, né, do círculo. Que esse 2π vezes raio é justamente, gente, a mesma fórmula que a gente viu do comprimento do arco, né? Esse aqui todo é meu arco, ou seja, meu círculo inteiro. Então, vai ser 360 graus vezes o raio, né? Que a fórmula do comprimento do arco não é assim. O comprimento do arco não é θ vezes r, é o meu ângulo multiplicado por r, não é isso? Então, ou seja, meu raio é constante, o que vai variar aqui é meu ângulo. Então, meu ângulo ele vai variar. Então, o meu comprimento do raio, ele varia de acordo com o ângulo. Então, como eu tenho eu quero saber o comprimento do círculo todo, o meu círculo ele tem um ângulo de 360 graus, que é 2π. Então, por isso que o meu comprimento vai ser 2πr, né? Certo? Então, ele já disse o seguinte, já viu que meu raio é 10 centímetros, só que ele deu em metros, gente. Tem tá vendo? Deu em metros. Então, a gente convertendo 10 centímetros para metro, vai dar quanto? 10 centímetros. Certo? Para metro, você vai pegar 10, né? Se eu tenho 1 metro, é 10 centímetros. Vai pegar 10 e dividir por 100, né? 1 metro é 100 centímetros, desculpe. 1 metro é 100 centímetros, então corta, vai dar quanto? Eu vou ter 0,1 metro. 10 centímetros equivale a 0,1 metro. Né? Converter para unidade de metro, né? Para saber justamente. Então, qual é o comprimento o comprimento do círculo? O comprimento do círculo, né? O comprimento do círculo. Da borda do círculo, do contorno, né? Vai ser justamente, o comprimento do círculo vai ser o tamanho em metros da minha faixa, de uma única faixa, né? Então, eu tenho 2 vezes, ele disse que π é igual a 3, ele me deu aqui, que π é igual a 3, certo? Vai ser 2 vezes 3,
vezes o raio, que é quanto? Que é 0,1, que dá em metro, né? Que é 0,1. Então, eu tenho 2 vezes 3 vezes 0,1 vai dar 0,6. Então, eu vou ter 0,6 metros, é o comprimento para cobrir a minha pilastra, né? Então, é o comprimento da faixa que eu vou precisar para cobrir a minha pilastra. Só que, veja bem, gente, eu vou cobrir a pilastra inteira, né? A gente calculou só de uma faixa. Só que ele disse o quê? Tem quantas faixas aqui? São 6 pretas e 5 brancas. Então, eu vou calcular 6 pretas mais 5 brancas. Então, eu tenho aqui, ó, a quantidade de faixas de pretas mais branca vai ser igual a 6 mais 5, né? Que vai dar 11, né? Então, aí o que acontece? Se eu tenho uma faixa é 0,6, o total de faixas que eu vou descobrir, que eu vou chamar de T, total de faixas, TF, o total de faixas aqui, vai ser justamente a quantidade que eu vou precisar para cobrir 11 faixas, vezes o comprimento de cada faixa, vezes 0,6, né? E isso aqui vai dar igual a, vezes 0,6, vai dar justamente 6,6. 6,6, certo? Ok. Então, ele disse que vai ser o quê? 6,6, né? Eu tenho aqui 11 vezes 0,6, vai dar 6,6 metros. Ele disse que quer comprar o menor comprimento de faixas que dê possível, ter menos perdas. Então, aqui no quadro, a gente vai no quadro, qual é, gente, a quantidade que eu vou ter de faixas que eu vou precisar para ter uma menos perda, para ter sobramentos. Olha, o 3 não é, por quê? Porque o 3 é menor do que 6,6, né? O 3 ele é menor do que 6,6. Então, aqui, o 3 ele não é. Ele está, né, aqui é falso. O 3 aqui é falso, certo? Então, o 3 ele é menor, né, do que 6,6, né? Então, não é. Ó, eu tenho 7. 7 é aproximado de 6,6, né? 7 já é maior que 6,6. Então, vai ser justamente... Eu tenho aqui 10. 10 vai ser o quê? Bem maior. Então, eu vou pagar 33. Vai precisar? Vai, mas vai ter mais sobra, né? Então, aqui também é falso, ó. 14 também eu vou comprar. Vai dar para cobrir? Vai, mas vai sobrar muito. Ele quer que sobre menos, ou ele quer pagar mais barato. E 22 também a gente sabe que vai ser falso. O verdadeiro vai ser esse aqui, gente, o 2, né? Por quê? Eu vou ter 7 faixas, então eu vou ter só uma perda de quê? Eu vou ter uma perda, certo? 7 faixas de... Eu vou ter uma perda de 0,4, né? Eu vou ter uma perda de 0,4 metros. Então, eu vou perder... eu vou cobrir minha pilastra, mas eu vou perder... Vou jogar fora 0,4 metros. Mas dentro dessa aqui é o que é mais viável, né? Ou seja, o preço de R$19, é o preço mais barato para a quantidade de metro que ele quer, justamente que ele quer saber, que ele quer realmente adquirir. Então, vai ser o quê? Letra B, não é isso, gente? Então, é letra B. Outra questão também tranquila de análise, né? Sem precisar, né? Uma questão muito tranquila também de análise, né, gente? Uma questão fácil também, né? Que não tem muito segredo, não. Vamos para a próxima. Pô, essa questão 163 é uma questão também tranquila, não é uma questão difícil, né? Vamos lá. Considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico. Em valores absolutos, essa estimativa indica que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. De acordo com esses dados, a produção estimada em 1 milhão de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012, na região sudeste do país, foi um valor mais aproximado de... Então, ele quer um valor aproximado. Então, a questão já me diz que eu quero o valor aproximado, não é um valor exato, você vai aproximar. Gente... Ele disse o seguinte, olha só o que a questão fala, vamos circular aqui. Ele diz que a estimativa, ele tem aqui um gráfico, né, tipo pizza, que é justamente que mostra a safra, né, de cereais leguminosas e oleaginosas em 2012.
Só que ele disse que tem cada região ele tem uma participação na safra, né? Do quanto deu essa safra. Então, ele separou aqui, cada região ele tem um percentual, né, de produção. Ele quer saber o seguinte, ele está me dizendo, ele me deu um dado dizendo que as maiores produtoras, ou seja, que tem o maior espaço na pizza aqui, a soma delas duas deu 119,8 milhões de toneladas. Então, ele me disse que a região de maiores produtoras, quem é a maior produtores? É essa região aqui, ó. Essa região aqui são as maiores produtoras. É essa, certo? Vou aqui só achurar um pouco. E essa aqui, certo? São as regiões mais produtoras, que eu tenho os maiores, ou seja, o maior espaço, o maior que está ocupando a maior parte no gráfico, né? Então, eu tenho o seguinte. Então, ele está me dizendo o seguinte, que os maiores produtores aqui que a gente olhou, analisou, é a região sul, mais a região centro-oeste, certo? A região sul, mais a região centro-oeste. Ele disse que é igual, essas duas juntas, a 119, a questão me pede, 0,8 milhões. Certo? Milhões. Certo? 100,8 milhões. Então, é o seguinte, gente. Se eu tenho essa soma de 119,8 milhões, vamos ver o que a questão está pedindo. A questão ele está pedindo, de acordo com esses dados, a produção estimada em milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas para a região sudeste, ele está pedindo qual é a quantidade, porque aqui está dando em percentual. Então, ele quer saber aqui, ó, na região sudeste, ele quer saber qual é, certo? Aqui, ó, a quantidade, sendo que a soma das duas regiões maiores produtoras deu 119,8 milhões. Ele quer saber a quantidade só da região sudeste. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pegar e vai saber o seguinte, ó. Qual é a soma do percentual da região sul com a região centro-oeste? Então, aqui vai ser 37, da região sul, 37,2%, mais 38, né, que é centro-oeste, 0,3%. Quanto a esse percentual? Certo? 37,2 mais 38,3 vai dar 75,5%. Aí você vai dizer, Thiago, deu 75,5%. Então, mais precisamente, gente, para poder, se ele quer um valor aproximado, aproxime isso aqui para 76%. Pronto. Aproxime para 76%, porque você sabe que você arredonda, ou seja, valores de 5 para cima você arredonda, né? 76%. Pronto, arredonde para 76%, certo? E, certo, a gente vai fazer o seguinte agora, ó. 119, vai economizar tempo, né? 0,8 milhões, ele representa justamente 76% da produção, né? Só que o que eu vou fazer? Eu vou achar o total. Qual é o total desse aqui? Para eu achar o sudeste, tem que achar o total. Se 119,8 ele representa 76%, então quanto vai representar 100% o meu total, que é 100%? Quanto é que vai representar o meu 100 aqui por cento? Faz, né, o cruz-credo aqui, vai dar o quê? 76x, que vai ser igual a 119,8 multiplicado por 100. Ó, gente, isso aqui, essa multiplicação é tranquila, né? Porque você multiplica por 100, você desloca o que? Dois zeros, né? Duas casas, não é isso? Então, eu vou ter o quê? 76x vai ser igual a 119, né? 0,8
Deslocando as duas casas, eu vou ter o quê? 119, aqui, 119, vou deslocar duas casas. Então, vai ser o quê? Desloquei a primeira casa e desloquei a segunda casa. Zero, certo? Então, o que é que vai saber agora? Quem vai ser o valor de X? O meu total, ou seja, o meu percentual total da produção envolvendo todas as regiões. Então, vai ser 100, 1000, vai ser 11.980, né? 11.980. Dividido por 76. Certo? Essa divisão aqui, ela vai dar 157, ou seja, 157,6, certo? Milhões. Então, eu vou ter um percentual de, eu vou ter aqui 157, o meu total vai ser 157,6 milhões. Milhões, né? A produção total foi 157,6 milhões. Só que não é isso que ele quer saber da região no Sudeste. Qual justamente o percentual, qual a quantidade representa esse 11,4%. Então, aí a gente faz outra, justamente a regra de 3. 157,6, ele vai representar justamente o meu 100%, né? Que é o total. Né? Quanto é que vai me representar 11,4, que é da região Sudeste? Quanto vai me representar 11,4? Então, fazendo uma multiplicação, eu vou ter que 11,4, né? Eu vou ter que 100 vezes x vai ser igual a 11,4, certo? Vezes, né, 11,4 multiplicado por 157,6. Bom, gente, 11,4 multiplicado por 157,6, a gente fazendo essa conta, vai dar justamente quanto? Vai dar 1.796,64. Certo? Então, gente, ó, dividindo aqui, ó, a gente agora, nós vamos passar para cá. Dividindo aqui, ó, x, quem é x? Vai ser igual a 1.796,64. Ou seja, vamos arredondar aqui para 1.797, certo? Né? Sobre 100. Então, arredondando, gente, para 1.700, vamos arredondar para 1.797. Né? Ele quer o valor aproximado dividido por 100. Sabe-se que na divisão, quando na multiplicação você desloca duas casas para a direita, na divisão você desloca duas casas para a esquerda, não é isso? Então vai ficar o quê? 1, 2, vai dar 17,97 milhões, certo? Só que ele quer saber o quê? O valor aproximado. Gente, 17,97, como a gente está aproximando os valores, a gente aproxima então esse valor para 18, né? 17,97 a gente aproxima para 18. Se a gente está trabalhando com aproximações. Então, para 18. Então, ó, qual o valor mais próximo aqui de 18? É 18,1. Então, é letra D, né, gente? Letra D. Uma questão também tranquila, não tão trabalhosa, mas é uma questão também muito tranquila, sem menor problema, né? Sem
menor dificuldade. A questão mesmo é fazer as contas e aproximar. Para você fazer um método que eu realmente explico nas dicas, é você trabalhar com aproximações, que aí você vai ver justamente, tiver muitos números diferentes, você trabalha. Se tiver números parecidos, você aí tem que trabalhar realmente, fazer com um número, ou seja, você tem que ser mais preciso, né? Ser mais preciso, trabalhar com casas decimais, então. Mas quando você tem números aqui muito diferentes, muito distanciados, você pode trabalhar com aproximações, certo? Para poder facilitar suas contas. Então vamos para a próxima questão, gente. Bom, a questão 154, né? Penúltima questão. A gente tem o seguinte, ó, o projeto de transposição do Rio São Francisco consiste na tentativa de solucionar um problema que há muito afeta as populações do semiárido brasileiro. A seca, né? O semiárido brasileiro, vamos circular aqui. O projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos por segundo de água desse rio, para tornar mais compreensível a informação do volume de água a ser retirado. Deseja-se expressar essa quantidade em litros por minuto. Com base nas informações, qual a expressão representa a quantidade de água retirada em litros por minuto? Ó, gente, é uma questão muito simples, né? A primeira questão, interpretar. O que foi que ele me deu? Ele me deu a vazão de água, né, gente? Isso aqui chama vazão de água. A vazão de água aqui, ele vai retirar 26, certo? 26,4 é a vazão de água, 26,4 metros cúbicos, ó, metros cúbicos por segundo, certo? Então ele vai retirar do rio para abastecer o semiárido, ou seja, a seca, as pessoas que estão necessitadas, né, de água. Então ele vai tirar essa quantidade aqui de água, a vazão dela, vai colocar justamente, vai percorrer essa vazão, ela vai ser direcionada à população que está na seca, né? Só que ele quer saber quanto é que ele vai retirar. Se é dado em 26,4 metros cúbicos por segundo, ele quer saber em litros por minuto. Ó, gente, quanto é 1 metro cúbico? Para saber isso, tenho que saber o seguinte: quanto é 1 metro cúbico de água? 1 metro cúbico de água é equivalente a 1.000 litros, né? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Isso aqui é um assunto de conversão de unidades, né, gente? Né? Medida de volume, né? Ou seja, medida de capacidade, né? A gente tem a medida de superfície, né? A gente tem medida de superfície, a gente tem agora aqui medida de capacidade, né? Então aqui é 1.000 litros, né? Aqui corresponde a 1.000 litros, né? 1 metro cúbico de água corresponde a 1.000 litros. E a gente sabe que 1 minuto, né? Que ele quer saber em litros por minuto, que a gente sabe que 1 minuto, ele equivale aqui a 60 segundos, né? 1 minuto é 60 segundos. Então, gente, aí você vai, pega e fala assim, ah, não, Thiago, vamos fazer a regra de 3. Não precisa, gente. Ó, gente, o que você vai fazer aqui, gente? O que você vai fazer aqui? 26,4, ó, você vai pegar o seguinte, ó, 26, você olha a questão, olha como está dando a resposta. 26,4. Para eu fazer essa conversão, eu vou usar multiplicação e divisão. Então, vai ser o quê? Ó? Eu vou multiplicar por... Quanto é? Eu quero saber em litros, né? Então, litros, a unidade de litros vai ficar em cima, né? Então, vai ser vezes 1.000, né? Desculpe, deixa eu voltar aqui. Vou botar unidade. Vou botar unidade, ó. 26,4 metros cúbicos. Certo? Eu vou multiplicar aqui, ó. Ele quer saber quanto em litros, né? Por 1.000. 1.000 litros. Que 1.000 litros equivale a quanto? Equivale a 1 metro cúbico. A 1 metro cúbico. Que eu também vou multiplicar, que eu quero saber em quantos, que é em minuto, né? Então eu vou saber o seguinte, ó, que eu vou dizer que 60 segundos, não é isso? Equivale a 1 minuto. A 1 minuto. Então a gente vê aqui, ó, metros cúbicos com metros cúbicos corta, não é isso, gente? E aqui sobrou o quê? Litros, né? E metros cúbicos com metros cúbicos corta. Deixa eu voltar aqui, desculpe.
né? Metros cúbicos com metros cúbicos corta, não é isso? Eu vou ter o que é o seguinte, ó, que aqui na verdade eu tenho segundos também, né? Aqui também é segundos, aqui é metros cúbicos por segundos. E aqui segundo com segundo aqui corta. Então sobrou o quê? 1000 litros por minuto. Então vai ficar o quê? 26, a minha vai ser 26,4, né? Vezes 1000, né? Vezes 1000 e vezes 60. E vezes 60, o que sobrou? Litros, né, por minuto. Né? A resposta mais provável, 26,4 vezes 1000 vezes 60, vai ser a letra E, né, gente? Que é a resposta que a gente deu aí. A resposta provável, né? Resposta certa. Então, é a letra E. Certo, gente? Vamos para a próxima questão e última questão, certo? Vamos lá. A última questão é uma questão também muito tranquila. É uma questão de análise também, né? Então é o seguinte, ó. Ele me diz o seguinte, ó. O esquema apresenta a concentração de álcool presente em cada 200 ml de diferentes tipos de bebida. Então ele tem a concentração de álcool presente em 200 ml de diferentes tipos de bebida. Então aqui ele botou uma tabelinha dizendo o seguinte, ó. Limites para consumo de bebidas alcoólicas. Então, eu tenho a bebida, que é a bebida, aqui é a quantidade, ou seja, a quantidade de álcool presente na bebida, e aqui é a unidade de álcool, né? Então, ele me diz o seguinte, ó, em 200 ml, eu vou ter a cerveja, a concentração de álcool é 5%, a grama de álcool é 10% e a unidade de álcool é 1. O vinho, a concentração de álcool é 12%, a grama de álcool é 24% e a unidade de álcool é 12,4%. O uísque, a concentração de álcool é 40%, a grama de álcool é 80%, né? E a unidade de álcool é 8%. A vodka é 40% de álcool também presente. Eu tenho 80 gramas de álcool e 8 unidades de álcool. E a cachaça também é 40% da concentração do álcool. Eu tenho 80 gramas de álcool e 8 de álcool. Só que aí ele diz o seguinte, ó, unidades de álcool e males à saúde. Então, pela unidade de álcool que eu vou estabelecer aqui essa tabela. Então, o que ele está pedindo? De acordo com as informações, indique qual o número máximo de taças de vinho de 300 ml que podem ser consumidos semanalmente por uma mulher que se enquadra no grupo médio de risco. Pronto, gente, ó. Grupo médio de risco. Então, eu tenho uma tabela aqui, ó. Aqui é a tabela de risco entre mulheres e homens. Então, aqui eu tenho, ó, baixo risco é você consumir menor que 14 unidades por semana. Que unidades? Unidade de álcool. Só que eu tenho o seguinte, a unidade de álcool que ele me deu é para 200 ml. Então, eu tenho a unidade de álcool, 2,4. Ele quer saber de vinho. Então, é esse aqui. Ele me deu 200 ml, mas só que me deu para 200 ml. Então, o que ele quer é o quê? A quantidade de taça, a quantidade máxima. O número máximo, vai de máximo, de taças de vinho, de 300 ml. Eu tenho de 200, mas a gente pode achar 300 como? Através da regra de 3. Então, eu tenho, se eu tenho 200 ml, a minha unidade para a unidade de álcool de 2,4, né? De 300 ml, qual vai ser a minha unidade de álcool? De 300 ml, qual vai ser a minha unidade de álcool? Eu vou ter justamente o seguinte, eu vou pegar, vai ser X igual a 300 multiplicado por 2,4, né? Que vai ser igual, né? Aqui vai ser o que? 200x, né? Eu vou ter 200x aqui, né? Que eu vou fazer isso aqui, né? Então, 200x vai ser 300 vezes 2,4, não é isso? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. X vai ser igual a 300 vezes 2,4, vai dar o quê? 720. Que vai ser dividido por 200. Certo?
eu vou cortar o zero aqui, cortar aqui. 72 dividido por 20, certo? Vai dar em torno de 3,6. Fazendo essa conta, a conta só de dividir vai ser. Então, a minha unidade de álcool é 3,6. A minha unidade de álcool é 3,6, certo? Para 300 ml. Então, eu tenho que meu 300 ml de bebida alcoólica, de vinho, né? De vinho, 300 ml de vinho, eu tenho 3,6 unidades de álcool. Certo? Então, ela quer saber a quantidade de taças máximas, o número máximo de taças de vinho que podem ser consumidos semanalmente por uma mulher que se enquadre no grupo médio de risco. Onde é o grupo médio de risco? Aqui, ó, gente, o grupo médio de risco. Ele quer o quê? O número máximo. Então, o número médio de risco para as mulheres, que ele quer saber, que eu tenho homens e mulheres, para as mulheres aqui, ó, que é o que ele quer saber, aqui é semanalmente, vai estar entre 15 e 35. Só que ele não quer o mínimo, ele quer o máximo. Então, eu vou pegar o quê? O 35, né? Então, o 35. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se uma taça, que é 300 ml, uma taça, ele corresponde a 3,6 unidade de álcool, né? Uma taça corresponde a 3,6 unidade de álcool. Então, quantas taças, né, de vinho vai corresponder a 35, né? Que é lá embaixo, 35. Quantas casas vai corresponder a 35? Então, a gente fazendo aqui, né? A explicação vai dar o quê? 3. Deixa eu melhorar isso aqui, gente. Vai dar 3,6 x, que vai ser igual a 3 vezes 35 vezes 1, 35. Então, x, isolando o x, vai ser igual a 35 dividido por 3,6. Essa conta aqui, 35 dividido por 3,6, vai dar em torno de 9,72. Então, aqui vai dar 9,72. Bom, ele quer saber o seguinte: qual o número máximo de taças de 300 que podem ser consumidas semanalmente por uma mulher, né, que se enquadra no grupo médio de risco? Gente, isso aqui eu posso aproximar para 9, né? Ah, mas pode aproximar para... Por que não aproximar para 10? Por quê? Porque eu quero saber o seguinte, eu tenho males à saúde, males à saúde. Então, significa que 9, para poder justamente preservar a saúde, para poder tomar o máximo de taças, você tem que considerar mais para baixo, não tem que considerar para cima. Então, e fora que o 10 ele não está também nas alternativas. Então, você já anota o seguinte, que 9,7, certo? Não existe 0,7 taças de vinho. Não existe 9,7 taças de vinho. Então, existe o quê? Que eu tenho 9 taças de vinho, que é o número máximo que ela pode realmente... É o número máximo que pode ser consumida, né? Sem que prejudique a saúde. Né? No caso, que se enquadre no grupo, sempre que prejudica a saúde, não, que se enquadre no grupo de médio risco. Está prejudicando a saúde, sim, mas está no grupo de médio risco, né? Então, qual é a letra? Letra D, não é isso, gente? É a letra D. Então, a quantidade de taça deu 9, certo, gente? Ok? Bom, gente, estamos chegando no final de mais uma aula. Resolvemos 6 questões do Enem, né? Toda semana vamos resolver 6 questões do Enem. Como eu venho sempre falando, torno a repetir, as questões do Enem hoje são questões de análise, são questões de lógica, tem o mínimo de cálculo possível, são questões mais de análise e de lógica, né? Você tem que conhecer o assunto da matemática e tem que raciocinar em cima dele. Aqueles que não assistiram as 5 dicas para resolver qualquer questão de matemática, vou deixar nos cards. Eu espero que vocês assistam e vocês vão ver as 5 dicas para você resolver qualquer questão aplicado no Enem. Eu fiz um vídeo só aplicado nas questões do Enem, né? Essas 5 dicas. Então, gente, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de ativar o sininho das notificações e se inscrever nos comentários toda sugestão, né? Dúvidas. E também, gente, escreva no comentário o que achou do vídeo, certo?
Um forte abraço, gente, e até a próxima aula.